O Náutico tá jogando o futebol mais bonito da Série B, porque, meu irmão, o que o Náutico fez com o Operário foi incrível. O Goiás venceu a segunda seguida, voltou ao pelotão de elite e hoje o líder pode mudar. Sport e Fortaleza disputam a liderança porque o São Bernardo tropeçou. Vamos ver a tabela da Série B agora, os jogos de hoje favoritos. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Meu amigo, meu irmão, meu camarada, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Vamos falar da tabela da Série B no meio dessa nona rodada radar da Série B, que contou com uma goleada, a maior goleada da temporada na Série B até aqui. O Náutico, para mim, o futebol mais bonito da Série B nesse momento, meteu 6 gols no Operário, que tinha a melhor defesa do campeonato, uma das melhores defesas, e pulou para a zona de classificação direta, tá na segunda colocação. O Náutico já aí tá muito firme. O Goiás venceu a segunda seguida e voltou ao G6 da Série B, porque assim é a Série B, da zona do rebaixamento ao G6 em 2 rodadas. Vamos falar sobre a tabela, sobre os jogos de Vila Nova, Ceará. Hoje tem clássico cearense, né? Tem um clássico rei, tem um Sport brigando pela liderança. Vamos falar de tudo isso. Tabela no ar. Não deixa de se inscrever no canal, cara. Ontem não tivemos live. Eu fui ao Maracanã e confesso a você que eu voltei assim, muito cansado. Tô ficando velho, mas hoje eu prometo que a gente vai ter live aí ao final desta rodada da Série B, né? Depois ali do jogo do Sport, 10h30 da noite, a gente tá abrindo live aqui pra falar sobre tudo o que tá acontecendo. São Bernardo arrancou o empatezinho do América, tá? Era o líder da Série B contra o lanterna da Série B. E deu empate e o São Bernardo ainda foi buscar o empate no finalzinho. Só que isso pode custar a liderança ao São Bernardo. Hoje, Sport e Fortaleza podem ultrapassar o São Bernardo caso um deles vença o seu jogo, tá? Só precisa de um deles, tá? Conquistarem ali os 3 pontos. Se os dois conquistarem os 3 pontos, o São Bernardo, inclusive, sairá da zona de classificação do G2, né? A zona de classificação de forma direta. O Operário sofreu essa derrota acachapante que a gente precisa parar um tempinho aqui e falar do Náutico. Você, torcedor do Timbu, sinta-se orgulhoso porque o que o Náutico fez com o Operário ninguém havia feito nessa temporada. E olha que o Operário acabou de enfrentar o Fluminense, enfrentou o Atlético Paranaense, o Curitiba, foi campeão paranaense, foi até a 5ª fase da Copa do Brasil. O Operário vem fazendo uma excelente temporada, mas o que o Náutico fez, meu irmão, me deixou muito surpreso. Vocês que acompanham o canal há mais tempo sabem que eu venho elogiando muito o Náutico como um dos jogos mais leves da Série B, um time muito ofensivo, né? Uma coisa que é muito raro da gente ver na Série B, um time com esse nível de ofensividade que o Hélio dos Anjos montou no Náutico, uma fluidez, triangulações, velocidade, verticalidade. O Náutico cria chances, mas vinha perdendo muitas chances de gol. Mas o Náutico agora vem de 2 goleadas consecutivas. Meu amigo, olha aqui, somando 8ª e 10ª rodada, o Náutico fez 10 gols nos últimos 2 jogos de Série B. Emplacou aí a sua 4ª partida consecutiva sem derrota e assumiu a vice-liderança, pelo menos até o final da rodada. Um segundo tempo assim esplendoroso, tá? Do Náutico, assim, deu tudo certo, tudo que o Náutico criava aconteceu, um time leve, confiante. Olho no Náutico, tá? Olho no Náutico, que é muito legal ver um time jogando a bola que o Náutico tá jogando na Série B. Acaba inspirando outros times, acaba mostrando, né, pra gente que é possível você ganhar jogos na Série B sem depender única e exclusivamente daquele futebol marcador, pesado, que fecha as linhas lá atrás. Dá pra jogar leve nos gramados da Série B, dá pra jogar ofensivamente na Série B. O Náutico tá tentando provar isso nessa temporada, tá funcionando nesse início de ano. Vamos ver se funciona até o final da Série B, mas hoje, pra mim, o futebol mais bonito da Série B é o do Náutico. Não tô falando que é o melhor futebol, até porque eu acho que às vezes esse time do Náutico depende muito da eficiência ofensiva, tá? Porque é um time que claramente toma muitos gols também, né? Já tomou 9 gols em 9 rodadas, então tem ali a média de 1 gol sofrido por jogo. O excelente ataque, que agora se tornou o melhor ataque da Série B, junto com o próprio São Bernardo, né? Igualou o São Bernardo ali, tem rendido mais. Só que quando o Náutico não consegue produzir, não consegue marcar os gols com o qual produz, né, as chances, converter as chances que ele produz, acaba que o Náutico fica muito dependente disso e perde pontos porque geralmente sofre muitos gols. Foi o que aconteceu, por exemplo, nesse jogo contra o São Bernardo, que o Náutico aplicou ali uma pressão absurda, nada deu certo e o São Bernardo foi muito eficiente. Então, não digo que é o melhor futebol da Série B ainda, mas pra mim é o mais bonito da Série B. O Goiás, cara,
também se recuperou. Olha como é que o Goiás deu um salto, tá? Há 2 rodadas atrás, o Goiás estava aqui, na 17ª colocação. Venceu 2 jogos seguidos, depois de perder 4 seguidos. O Goiás conseguiu vencer o Botafogo dentro de casa. O Botafogo aí, 7 rodadas seguidas sem vencer. E o Cadu Souza fez o seu primeiro gol para dar a vitória ao Goiás ali na reta final do segundo tempo. Um primeiro tempo ruim do Goiás, mas um segundo tempo em que a equipe esmeraldina aí acordou, foi para cima do Botafogo, tentou vencer a qualquer custo. Um time que atacou de forma organizada, sem deixar muitos espaços para o Botafogo. E o Cadu Souza brilhou a estrela dele aí, primeiro gol com a camisa do Goiás, dando essa vitória importantíssima ao Goiás, que agora tem uma tabela ali que é um pouquinho mais favorável para ele nas próximas rodadas. Ao longo da semana aqui no canal eu vou analisar as próximas rodadas de cada time, então não deixa de se inscrever. Por isso que eu falo, cara, aqui a gente analisa a Série B todo dia. Então o Goiás tem uma tabela, a gente vai analisar isso certinho ao longo da semana, tem uma tabela boa, tá? Nas próximas rodadas ali até a Copa do Mundo. Cuiabá, mais um 0x0. Meu amigo, mais um 0x0 do Cuiabá. É impressionante. Vamos contar. 1 0x0 do Cuiabá, 2 0x0. Vamos lá, 2 0x0. E mais um empate, né? Vamos lá, 3 0x0 com o Operário. Tem mais aqui, ó. 4 0x0 com Fortaleza. 5 jogos que terminou zerado o do Cuiabá. Impressionante. Mais da metade dos jogos o Cuiabá ficou em 0x0. E é o 7º empate em 9. Inacreditável, o Cuiabá é o rei dos empates, o rei do 0x0 aí. É a melhor defesa do campeonato, mas também é o pior ataque do campeonato. Impressionante que o Cuiabá vem fazendo. Pro Novo Horizontino somou um pontinho, mas saiu do G6, né? Goiás tomou a vaga do Novo Horizontino no G6. Lembrando que esses times têm aí história, né? O Goiás, por exemplo, em 2024, impediu que o Novo Horizontino subisse, né? Vencendo o Novo Horizontino na última rodada. Então esses dois times aí têm um certo histórico. E mais uma vez o Goiás tirando o Novo Horizontino do G6. Jogos de hoje, meu amigo, que podem mudar. Vamos lá, vamos à briga pela liderança primeiro, tá? O Clássico Rei, Ceará e Fortaleza. Vale liderança também por parte do Fortaleza. Sport e CRB. Vamos falar primeiro sobre esse Sport e CRB, porque o Sport é o primeiro na fila para tomar a liderança ao final da rodada. O Sport, que na rodada passada ficou 2 dias na liderança, quando o São Bernardo venceu Londrina, o Sport saiu, pulou para a 2ª colocação. Agora o Sport está na 3ª colocação porque o rival, o Náutico, venceu e ultrapassou no número de vitórias. Mas se o Sport vencer o jogo hoje diante do CRB, é o último jogo desse domingo, o Sport automaticamente se torna líder, vai a 19 pontos e aí sim, confirmado na liderança até o final da 9ª rodada, o Sport oficialmente será o líder da Série B se ele vencer o seu jogo. Se empatar o jogo, ele volta à 2ª colocação, tá? Porém, já vai ter acontecido o Clássico Rei, Ceará e Fortaleza. O Fortaleza não vence o Ceará, ó. Há anos que o Fortaleza não vence um jogo no Clássico do seu rival, tá? O Ceará vive um momento delicado, 4 jogos sem vencer na Série B, eliminado nos pênaltis pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil, e o Vozão começa a se aproximar perigosamente da zona do rebaixamento. Caso vença, ele cola no seu rival, fica ali a 2 pontinhos. O Fortaleza, ele pode se tornar líder nessa rodada também, mas aí ele precisa vencer o Clássico, coisa que não faz há muito tempo, e torcer para o Sport não vencer o CRB. E assim o Fortaleza volta à liderança da Série B. Em termos de favoritismo nesses 2 jogos aqui, que valem liderança, o Sport para mim é favorito diante de um CRB que tá melhorando na temporada, mas ainda assim o Sport, esse joga o melhor futebol para mim no geral. Se o Náutico tem um futebol mais bonito, para mim o Sport tem um melhor futebol, o mais consistente no geral. Tanto em fase defensiva quanto ofensiva, é um time mais completo do que o Náutico, né? O Náutico se destaca muito pela ofensividade, o Sport consegue ser um time mais equilibrado. O CRB vem melhorando, vamos ver se consegue bater de frente na Ilha do Retiro com o Sport, que vem atuando aí, como eu falei, 3 vitórias seguidas, já tá 6 rodadas sem perder, joga o futebol mais consistente do campeonato. O Sport é favorito. No Clássico Rei, cara, eu vou falar um negócio com muita sinceridade pra você. Pra mim, apesar do Fortaleza estar na 4ª colocação e o Ceará estar na 14ª, o futebol entre os dois não é muito diferente. O que difere aqui é a confiança dos 2 times, tá? Enquanto o Fortaleza vive um momento de grande confiança, né? Saindo daquela crise das primeiras rodadas, o Ceará tá no oposto, né? O Ceará tá no momento de baixa, sem confiança, nada dá certo. Mas também, cara, o Ceará costuma ir bem nos clássicos. Favoritismo aqui, leve pro Fortaleza, vive um momento ali anímico
um pouco melhor do que o Ceará, mas, cara, isso aqui é um jogo hiper, mega, ultra equilibrado que nós teremos hoje na Série B, tá? Briga ali direta por acesso, nesse momento 5 pontos separam os dois times. Atlético aí já muitas rodadas sem vencer, são 4 jogos sem vencer, recebe um Juventude que vem de 2 empates, né? O Juventude precisando vencer para retomar a vaga em G6. Juventude favorito aqui. Vila e Avaí. O Avaí não vence também há 6 jogos, desde ali da segunda rodada que o Avaí não vence. E o Vila Nova também precisando se recuperar, não vence há 3 partidas. O Vila vê nesse jogo no Oba a chance de retomar a briga na parte de G2 ali, né? Brigar por G2 de volta na Série B. Vila Nova favorito. Criciúma e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense vem subindo muito de produção nesse momento da temporada, mas o Criciúma aí voltando a jogar no Heriberto é levemente favorito. Tudo isso que eu citei aqui, todos eles brigam por G6, menos o CRB. O CRB vencendo o Sport sai da zona do rebaixamento, já que o Botafogo foi derrotado e o Cuiabá empatou. Então o CRB depende só dele para sair da zona do rebaixamento hoje, beleza? Então, cara, se você vai a algum jogo da Série B, marca o Torcedorismo lá nos seus stories do Instagram, tá? Que eu vou repostar. Todo torcedor, como eu sempre faço, quem segue o Torcedorismo no Instagram sabe que nos stories eu reposto todas as torcidas direto do estádio. Então se inscreve aqui no canal também, mais tarde teremos lives. Deixa a curtida no vídeo, muito importante. Deixa o placar aqui do jogo do seu time. Vamos ver quem acerta o placar, quem vai fazer os gols. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou.